coisa maravilhosa. Muito bem, vamos lá. Nicole, eu vi que vem pra cá, vamos falar de Internacional. Disputa no lado direito do Inter. Wanderson vai ganhar essa disputa, Nicole, diz pra gente. Pois é, Gamba, a gente que fala muito aqui da disputa entre Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, agora o Wanderson também entra nessa disputa. E o técnico Roger Machado falou sobre essa disputa e qual a melhor escolha. Vamos ouvir o técnico. O que eu digo para eles é, cara, se segura no campo, né? Porque quem está vindo atrás está entrando e contribuindo. E eu tenho que olhar, eu tenho que ser justo com o campo, ao mesmo tempo que eu tenho que permitir que aqueles que têm serviços prestados consigam se reequilibrar, né? Eu penso que hoje o Tabata é o titular, o Gabriel vem entrando de novo, vem entrando, produzindo, aumentando o seu nível a cada jogo. O bom é que a gente preza por uma, eu chamo de competição, né? Eles cooperam uns com os outros competindo, né? E desde que a disputa é saudável, eu tenho que manter a chama acesa do Wanderson, que ele vai poder estar entre os 11. Sabe que essa para mim é uma premissa básica do futebol. Olhar para o campo e respeitar o que o campo está mostrando. O Roger tem muito isso. O Roger não tem contra-cheque. Ele treina, né? O Roger não tem nome. Com o Roger não tem medalhão. O campo responde e o Roger atende. Mas tem treinador que olha mais pro treino do que pro jogo, né? É aquela coisa, o cara não joga nada, e aí diz, não, mas ele treina muito bem, mas treina muito bem. Não vai do treinador fechar a equação, né? Claro, não. O Roger, ele coloca, inclusive nessa equação, como prioridade o campo, o jogo, né? Eu acho que é uma disputa que é boa, assim, para pegar a defesa cansada no segundo tempo, como alternativa. Eu não vejo por que mudar o time que vinha jogando. Eu acho que o time do Inter está escalado, é o famoso time do 11, né? O Inter achou uma formação base, uma formação titular. Eu vejo o Tabata como jogador dessa função. Tabata, Alan Patrick, Wesley, Borré, o Valencia também é um reserva, Fernando, Thiago Maia, contando com todo mundo, né? Bruno Gomes, Bernabé, hoje com o que tem são Rohel e Vitão, Rocher, tá formado o time do Inter, e esse time tem que ir até o final do campeonato, na minha opinião. Mas deixa o Wanderson com uma opção boa aí para a direita, legal. Os três são boas opções, isso é muito interessante. São boas. Claro. E sabe o que é o principal? Os três possuem características diferentes. Perfeito. Só a determinado momento do jogo. Exato, é isso? Só que assim, isso é alternativo, isso é repertório. Tudo que vocês estão falando é verdade. Agora, o Inter tem que cuidar para não cair numa armadilha. Primeiro que essa questão do 1 ao 11, para mim, ela é muito importante de fato, né? E vai de encontro àqueles que acham que é muito legal o treinador que chega aqui, estrangeiro, e muda o time a cada jogo, vai preservando, e aí nunca tem um time, nunca tem um conjunto, e a equipe não consegue render. E aí cai na conta, muitas vezes, dos jogadores, que o Kudê fazia, trocava Alan Patrick de lugar toda hora, o melhor do time. Fernando jogava de zagueiro, absurdos, então o Roger tem esse mérito e a gente precisa aqui elogiar. Agora, qual é a armadilha que eu coloco? Eu já vi, é claro que é uma posição diferente, tá? Mas dá para comparar de certa forma. Eu já vi o Grêmio ter o Breno convocado para a seleção olímpica e o Grando para a seleção principal e começar um rodízio entre eles e não dar certo. Eu acho que o Roger está tendo esse cuidado porque mais do que entender o campo, ele entende a cabeça do atleta, porque obviamente ele foi atleta. O que eu quero dizer com isso? O Roger, ele escala um jogador e ele não tira no primeiro ou no segundo jogo que esse jogador de repente cai de produção. Ele deixa o cara seguro para oscilar, porque a oscilação faz parte, porque o jogador não vai ir bem em todas as partidas. Mas ele precisa ter a segurança de que ele é o titular, de que ele vai continuar. Aí, ok, depois de um período mais expressivo, de repente, que ele não deu uma resposta positiva, aí ele é sacado. Que foi justamente o que aconteceu com o Gabriel Carvalho. Então eu já acompanhei alguns debates essa semana de que o Bruno Tabata poderia já perder o lugar do time. Quem sabe já o Wanderson. Aí sabe o que vai acontecer? O Gabriel Carvalho, de repente, pode ter perdido um pouco de confiança. Aí o Bruno Tabata perde também. Queima 2. O Wanderson já entra pressionado, Queima sabendo 3. que se não der uma resposta, queima no terceiro. É isso aí. Então, esse movimento é importante para não cair na armadilha, mas o que eu estou fazendo aqui é um alerta e não uma crítica. Porque eu acho que o Roger está lidando bem com isso. Isso é gestão, tá? O grupo entende. Total. Não, o mas grupo é que entende. tá. Total O grupo entende. Isso. Quando ele diz o seguinte, se segura no campo, o Isso. grupo já entende. É gestão. Se tu corresponder lá, tu vai ter sequência. Acho que ontem o Bruno foi muito feliz quando ele diz o seguinte, né? Que foi pro raio que o parta, basicamente, o argumento que o Roger não é um bom gestor de vestiário.
E o Ribeiro foi muito bem ao dizer que talvez ele tenha se tornado. Não, Talvez ele ele tenha não aprendido, fosse isso, exato, e hoje exato. O que não invalida Porque- a crítica lá Anterior. atrás, Não, mas é o que mostra a isso. evolução e maturidade dele hoje. Sim, ele sempre mas era falava onde eu isso. ia chegar. Isso, ele olhou e Ele olhou. ele olhou a crítica e Ele pensou, identificou isso. exato, talvez seja o Exatamente. problema. Não, e E aí agora eu vou que virar tá. essa chave. E aí que eu Esse é o vou. ponto. Humildade, Eu vou humildade. continuar em cima Autocrítica. dessa. Eu vou continuar em Autocrítica. cima dessa tua frase, É. porque olha só, esse é o grande ponto. Muitas das críticas que o Roger recebia lá atrás era por conta das informações que vinham do vestiário. Ó, o Roger, depois de um certo momento, não dá certo. Ó, o Roger não consegue coordenar Que entra isso. numa coisa- subjetividade E aí- de futebol, né? Porque a gente não tem acesso a isso. Sim, sim. E a gente vai na fonte, E a né? gente Vai comendo vai. na fonte. E reproduz, Tá? e Bom, reproduz. esse é o primeiro ponto. E aí, a questão da humildade que o Gamba fala é assim, ó. Humildade, por exemplo, para reconhecer que ele pode estar errado. Como, por exemplo, jogar com os 3 meias. Ele achava que não podia jogar com os 3 meias. E ele mudou. Quando ele olha, por exemplo, para o banco... campo mostrou. E o campo mostrou. Quando ele olha para o campo e vê que o campo isso. mostrou. Aí ele olha para o banco, o Fernando deu ruim. Eu vou botar o Rômulo. Daí ele bota o Rômulo joga 4 jogos, muito bem, inclusive, a ponto de a Europa ficar de olho já no volante, tá? Aí o Fernando volta do departamento médico e continua no banco. E continua no banco. O guri que comeu o osso nas 4 rodadas, não pegou e simplesmente, tá, meu, agora tu dá licença aí que o Fernando vai entrar. A mesma coisa com o Rogel e o Cleiton Sampaio. Isso, que o isso. Roger, inclusive, fala na coletiva assim, ó, eu tenho de ser justo com ele mais um jogo. Isso que tu nem citou o Bruno Gomes. Ah, não, sem contar... Sem citar o Bruno Gomes. Não, mas ali é conhecimento de futebol, né? Que é uma das primeiras Que é medidas a premissa, dele. isso. Uma das primeiras medidas dele. Tá aqui o lateral. Exatamente. Tá aqui o lateral. E aí ele fez isso também com o Gabriel Carvalho, na questão envolvendo o Alan Patrick, quando o Alan Patrick também estava no departamento médico, entra o Gabriel Carvalho fica no campo e o Alan Patrick ele é colocado no time titular. A partir do momento que ele bota o Wanderson agora do lado direito, ele dá uma olhada pro Wanderson e diz o seguinte, tu pode jogar em qualquer uma, bruxo. Sim, Eu porque posso te botar no Wesley ali do lado esquerdo, Que quando tu o Wesley segura. não, que tu segura, mas eu posso te botar do outro lado lá também. É que assim, ó, querendo ou não, o lado direito, ele tem uma disputa, né? A gente traz os Gabriel e elementos Tabata, dela. né? O Exato. Gabriel Carvalho e o Bruno Tabata, Exato, são perfeito. opções. Agora, o lado alternativas. esquerdo não tem disputa, não tem debate, porque o Wesley é um dos melhores jogadores do time. isso, isso. Então o Wanderson, de repente, ele fica meio cabisbaixo. Pô, não vou jogar nunca, cara. Mas olha a sabe qual é a loucura, diferença mas olha a disso? loucura. Pega a visão aqui, ó. O Gabriel Carvalho entra no lugar do Tabata agora no jogo contra o Bragantino, ok? Sim. Entra no lugar do Tabata. O Gabriel tava lá na direita, como tu disseste. Titular, reserva do lado direito, ok? Só que o Alan Patrick precisou ser sacado. Ele tira o Alan Patrick e puxa o Gabriel pro meio Isso. e bota o Wanderson lá na exatamente. direita. E aí já cria o nosso debate. Mas aí E que a tá. competitividade interna. O ponto Porque o central reserva disso do tudo... Alan é o Gabriel. Mas é que- Isso, É o Gabriel. exato. Que também pode jogar na direita. É que o ponto central disso tudo vem antes. O Inter tem um modelo de jogo que os jogadores hoje entendem. Claro. Mas olha só a Então, versatilidade. mesmo que tu não repita a mesma escalação sempre, quem entra entende Mas olha- E na Olha- zona olha- mista, olha- só Isso é desculpa, fundamental. É básico. Isso é que É básico. é importante isso que eu vou dizer, porque eu tava na zona mista lá no jogo depois do Bragantino, quando tu falou o negócio do modelo de jogo Sim. agora. O Wesley chega nos repórteres, a gente tava ali entrevistando e tal, e ele diz assim, ó, nós compramos a ideia do isso. treinador. Mas tu só compra se tu acredita. E aí, isso, porque tu tem um só compra modelo, só- porque isso é aí. sólido, porque... Só compra se tu E a acredita. situação da Ribeirinho, vem pra confiança, cá. rapidinho, do jogador poder fazer mais funções, né? O reserva do Wesley é o Wanderson. Isso. No entanto, estamos discutindo o Wanderson como Na uma direita. possibilidade para a É isso, direita. isso. Olha só Isso. como é interessante. Olha Sucesso, só, hein? É óbvio, olha só, a gente não deu conta. Essa que é a grande verdade.